Então, meu nome é Flaviana, para quem não me conhece. Eu sou hipnoterapeuta em Curitiba. Tenho uma formação também em parapsicologia e outras formações na parte da mente humana. Estamos aqui hoje por intermédio de uma linda menina que fez essa ponte entre eu e a Sandra, né, Sandra? Isso. Uma linda jovem aí que nos apresentou. Então, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse. Tá, ok. Então, eu sou Sandra Rosa Negri Gaio, também sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, atuo aqui em Curitiba. E antes dessa formação, eu fiz magistério, pedagogia, e trabalhei muito tempo em sala de aula e muito tempo na Uhum, secretaria de escola, né? Então, uhum. sempre em contato com pais, com crianças e com o ser humano, ok? Sim, Sejam todos muito bem-vindos. bem. É, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem, participem, perguntem, questionem o que vocês quiserem, né? Alguma questão de conflitos, participem, né? Porque a live é nossa, né? Nós temos realmente Isso. muito conteúdo para entregar, só que a gente tem que saber o que vocês querem. A gente já tem um protocolo aqui, mas se aparecer algumas outras questões, a gente também vai respondendo, porque a ideia é a gente colaborar Uhum, para que esses relacionamentos isso. cada vez mais deem certo ou que as pessoas se harmonizem sozinhas, né? Ok? Sim. Mas antes da gente É, começar, se vocês lembraram agora, quando vocês começaram a assistir, falaram, nossa, duas terapeutas falando sobre relacionamento, putz, aquele meu amigo precisava ouvir, aquela minha amiga precisava ouvir. Aqui embaixo, gente, no vídeo, tem um aviãozinho, tá? Então vocês podem clicar. bem igual Ó, esse. uma vez professora, sempre professora, né? Então vocês vão clicar nesse Sim, aviãozinho e encaminhar para aquela tua amiga, para aquele teu amigo que tem muita dificuldade de relacionamento. Porque se você lembrou, é porque vai ser útil para aquela pessoa, assim como vai ser útil para isso. você também. Ok? Isso mesmo. Beleza. Muito bem, isso mesmo. Então, eu gostaria de, assim, dar uma trazer para eles, Sam, até para assim, agora que está todo mundo aqui no começo da live, dar um apanhado do que a gente vai fazer nessa live. Uhum. Então, nós vamos falar sobre é, os relacionamentos para quem já tem um relacionamento e para quem gostaria de se relacionar também, para os dois públicos, né, para quem gostaria de melhorar os relacionamentos. E nós vamos trazer um pouquinho, eu e a Sandra, dessa parte da dificuldade. Muitas pessoas sentem dificuldade nos relacionamentos, né? Então, por que acontece isso? Quais são as causas dessas dificuldades? E como que nós fazemos? Qual que é o caminho, né, Sam? Qual que é o Isso. caminho para nós harmonizarmos tudo isso e seguirmos para uma vida mais feliz, mais em paz, mais tranquila com as pessoas que nós escolhermos que estejam ao nosso lado. Então, vão mandando coraçãozinho se vocês estão gostando, vão acenando, vão perguntando, dúvidas se nós não formos claros, talvez nós não consigamos responder todas as perguntas, né, Sam? Isso. Não tem problema, vocês escrevam pra gente no nosso WhatsApp, no nosso aviãozinho ali, como é o nome, Sam? Direct. Direct. Né? Chique demais, né? Escrevam no Uhum. direct que a gente Pega um responde. aviãozinho, tá tudo bem. Clica no aviãozinho ali, que é o direct, é nome chique, né? É o avião mesmo, né? Então vamos lá. Sam, você quer começar falando um pouquinho aí do que todo mundo quer saber, né? Porque você sabe por que eu tive a ideia de te convidar para essa live? Porque tem umas clientes minhas que falam assim, Flaviana, eu tenho o dedo podre, eu só atraio relacionamento que não dá certo, o que que acontece? Eu falei, olha só, tem mais gente querendo saber o que acontece. Aí chegam os rapazes, Flaviana, só me aparece moça desse perfil, eu não sei mais o que fazer, eu preciso mudar isso, preciso mudar minha cabeça, minha vida, tem jeito. Tem um remedinho, uma poção mágica de hipnose que você possa fazer assim, plim, na minha cabeça e mudar. Então, a gente vai falar sobre esse plim, né, Sam? Uhum. Como que faz um pouco desse plim hoje através dos relacionamentos aqui. É. Vamos Eu nessa, acredito, Sam? eu acredito que só a pessoa identificando que tem o Sim, dedo podre e fala assim, eu estou atraindo.
Já deu 50%, Sim, né? Porque então, exatamente. aí você já fala, então sou eu. Eu consigo mudar. O Sim. que aconteceu aí? Acho que Ah, caiu o aconteceu que eu negócio. tô no quarto da minha filha. Ha, ha, ha. Peraí. Mudei a câmera sem querer. Tá. Então, Pode ir falando, Sam. só da pessoa identificar que é ela que tem o dedo podre, que não é o universo, não é vingança de ninguém. Agora você ficou de filtro, gente. Olha que legal. É, isso aí é um negócio incrível. São muitos botões, gente. Agora não E, tem botões. então, só da pessoa identificar que é ela que está atraindo, já é 50% resolvido. Porque daí tá no teu Sim, consciente. Fala, não, então sou eu e eu consigo mudar. Ok. Sozinho? Dá, mas é difícil e às vezes é a longo prazo. Com a terapia, né, com autoconhecimento, fica bem mais fácil daí, ok? sim. É isso E mesmo. o que às vezes acontece é que não é que a pessoa tem o dedo podre, ela tem programações atrapalhadas que estão prejudicando a vida dela, né? E talvez essa pessoa que Isso. atrai tantos parceiros, a programação maior dela é dela ser solteira, Sim. né? Exatamente. Então, pegando um gancho, Sam, a nossa mente, existem duas partes, a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Vamos falar dessas duas partes por enquanto. Na nossa parte consciente, está registrado: eu quero um relacionamento do perfil X. Conscientemente, que é o que nós estamos usando agora, a nossa atenção, que é que nós estamos é, presos aqui falando, eu falando com a Sandra, falando com vocês, então eu estou usando consciente, eu estou pensando. O subconsciente são aquela parte da nossa mente que está registrada as nossas emoções, entre muitas outras coisas, né, Sam? Uhum. E nessa parte subconsciente, porque você tem uma linhagem familiar grande, pais, avós, bisavós, tataravós, você gostando dessas pessoas ou não, né, Sam? Eles Isso. são os seus parentes, eles são os seus ancestrais, são a sua linha genética. E pode ter alguma informação que você tenha com você que tenha vindo daquelas pessoas lá, porque na tua genética tem eles. Então, vou dar um exemplo. A sua avó, eu tô falando da mulher porque eu sou mulher, então fica um pouco mais fácil. Então, a sua avó teve uma programação de subconsciente de atrair um marido é, que bebia, por exemplo, vamos dar um exemplo, que bebia. Aí, esse registro veio para a filha dela, para sua mãe. A sua mãe tem uma grande probabilidade ou de atrair um marido avesso àquele homem que bebe, né? Uhum. Ou um homem muito parecido com aquele, que já é um padrão familiar conhecido pelo subconsciente. O que é padrão subconsciente? Traduzindo para a linguagem simples, né, Sam? É uma Uhum. estradinha, nosso Uhum. subconsciente é uma estradinha que já está sendo, você já está acostumada a passar por ali, a sua família já está acostumada a seguir aquele padrão. O padrão é a estradinha aqui dentro. Então, a probabilidade de você, filha, atrair um marido parecido com o marido da tua mãe ou parecido com o marido da tua avó é grande. Por quê? Porque já existe uma estradinha, já existe um programinha subconsciente familiar dizendo os homens dessa família são com essa cara, com esse padrão. Então, gente, não, Flaviana, mas eu não quero isso pra mim. Porque o meu avô bebia, porque meu pai bebia. Eu não quero um marido que bebe, por exemplo, que vá ser difícil para mim, porque eu já sofri com o meu pai, porque minha avó já sofreu com o vô, né? Então, o que que tem que fazer? Nós trabalhamos, né, Sandra, com essa parte de reprogramação mental, para você entender a sua história, entender a história familiar, de onde você vem, o teu berço, o teu nicho de familiar, aí, a partir daí você consegue reprogramar. Porque
quando isso acontece e você atrai lá aquelas informações que estão no subconsciente, há uma grande probabilidade de gerar conflitos, não é, Sam? Isso mesmo. E E daí, aí, às vezes muda. relacionamento tem conflito, Sam? Relacionamento tem Não, conflito? Não, nada, é pouca não, coisa, né? Pouca não, coisa. não, não. Então, Sam, conta um pouquinho para nós, de uma maneira em geral. é, assim, o que eu tô falando, gente, é um pedacinho, né, Sam? É Uhum, um uhum. pedacinho do grande arsenal de informações que existem, tá, pessoal? Então, nós vamos falar sobre algumas partes. É muito maior do que isso, né, Sam? Uhum. E Então, nessa vamos lá. questão da imagem do homem, né, que é isso que a gente está falando, é aquilo que Isso. nós temos ali programado no nosso subconsciente, é uma memória referente aos homens. Essa memória, geralmente, ela tem três vertentes, né? Uma é a imagem de homem pai, né? Outra Sim. é a imagem de homem provedor e outra é a imagem de homem companheiro. Então, nesse caso que você Uhum. citou que a mãe apanhava, né, que o pai era alcoólatra, né? Que o homem era Uhum. alcoólatra. Então, se a mãe apanhava desse pai, então é o companheiro que não é legal. De repente ele era um bom pai e às vezes ele provia a casa. O que acontece? O que pode acontecer com a filha, né, ou com a neta? Sim. Atrair um homem que não beba e que não bata nela e que também é um bom pai. Só que o cara Sim. não coloca um real dentro de casa. É a mãe que Sim. sustenta toda a casa, né? Então fica como se Isso. fosse uma falha naquela imagem de homem, que, digamos assim, seria a imagem harmônica, né? De acordo com as programações que nós temos, que o homem seria um bom companheiro, um bom pai e um bom provedor, tá? Sim. Então a gente vai reprogramar naquilo que está é, desarmonizado, porque é raros Isso. casos, né? Não são que esteja desarmonizado nos três aspectos. Geralmente é um, Uhum. né? Que daí a criança via o pai bater na mãe, mas ela nunca apanhou do pai e às vezes, assim, ou às vezes quando o pai batia na mãe, a criança sabia que a mãe provocou muito o pai, sabe? Eu já vi alguns casos assim que as crianças têm mais raiva da mãe do que do pai. Porque o pai estava bêbado, Uhum. né? E a mãe estava consciente. Então, quem tinha culpa da briga era a mãe, não o Uhum. pai. Então, às vezes, não cria uma Sim. imagem negativa ali, né? Então, Sim. a gente vai reorganizando isso e dá para reorganizar de uma forma bem legal, né? Tem que Exatamente. É compreender, um trabalho. Desculpa, Sam. tem que compreender que é a história do pai e da mãe, né? E Isso. não é tão Isso simples mesmo. assim, não é tão simples quando isso já vem da avó, quando já vem herdado, que a gente fala, né? É Isso. difícil, mas é mais difícil você ficar nessa situação. É. Exatamente. É porque quando a gente fala em programas mentais, né, Sam? Onice, a gente já vai responder a sua pergunta, tá? Existem situações de nós conseguirmos, de nós atrairmos pessoas, como a Sandra disse, parecidas com a nossa família ou totalmente diferente da nossa família. Um pequeno exemplo, você atrai pares, né, muito parecidos. E aí você vê que aqueles pares não combinam, né? Uma vez uma professora minha lá da faculdade falou assim: eu me casei pela segunda vez e o meu segundo marido, ele só tem a cara diferente do meu primeiro marido, porque a personalidade é muito parecida, o jeito de lidar com as coisas eu casei com o mesmo marido, né? Aí ela Aham, dizia, ficou. então não adiantou eu descasar do primeiro, né? Porque eu atraí um outro marido, entre aspas, igual. O que que isso significa? Quer falar um pouquinho sobre isso, Sam? que Posso falar? isso que isso tem essa, como existe um programinha, né, no nosso disco Uhum. rígido, que é aquele padrão mental, é o que nós conhecemos. Lembrem-se, é como nós já falamos, é subconsciente, né, Sam? Isso. Não é consciente, tá lá no seu disco rígido. Então, é preciso reprogramar essa informação para atrair pessoas diferentes. Existe lá
na parapsicologia, quando nós estudamos, que eu nem conhecia a Sandra na época da parapsicologia, eu fiquei sabendo depois que ela era parapsicóloga. Esses dias, né, Sam? Quase esses dias eu soube que ela era parapsicóloga. É, a gente aprende o seguinte: quando você termina um relacionamento, é importante você dar um prazo. Um prazo de quê? De cura, no sentido de se reprogramar para Uhum. você mudar as suas informações internas, você se cicatrizar daquele relacionamento que acabou de terminar, para você iniciar um novo relacionamento. Porque quando você acabou um relacionamento aqui e você engata em outro muito rapidamente, a probabilidade de acontecer o que aconteceu com a minha professora da faculdade, né? Que ela atraiu o segundo marido parecidíssimo, quase igual ao primeiro, só diferente a fisionomia, é muito, é, é muito provável que isso possa Uhum. acontecer, né? Uhum. Então, a partir do momento que você se dá esse tempo, nós vamos falar no final, né, Sam, sobre as maneiras de harmonização. É uma das maneiras, nós já estamos falando para vocês agora, que é através da terapia, que vocês podem se reprogramar para mexer nessa parte. A Anice nos pergunta, como que explica a pessoa não encontrar o par? Vamos lá, Sam. É, isso eu falei bem no comecinho ali da live, né? Eu falei assim que às vezes a Uhum, pessoa que tem o dedo podre, a uhum, programação mais forte que ela tem não é de dificuldade com o homem, né? Nem de dificuldade ali de relacionamento. É que a programação mais forte dela é de ser solteiro ou ser solteira, tá? uhum, A gente pega, e agora está vindo assim, digamos, uma leva, digamos assim, né? Muito grande de solteiros, de estéreis, homossexuais, né? Homossexuais, até o mestre Grisa falava que em 2020 ia fechar 40% da população sendo homossexual, né? Então seriam uhum, uhum. pessoas que têm mais dificuldade de se relacionar ou que têm a programação mais forte ainda é de ser solteiro, né? Sim. E daí a gente Isso, fala sim. assim, e por que não ser solteiro? Qual o problema? E daí às vezes as pessoas vêm buscar a gente, mas eu tô sozinha, dia dos namorados. A gente tem que perguntar assim, para que eu quero um companheiro? Sim. Se é para completar, primeiro você tem que se achar inteira, né? Ah, Uhum, porque tá me uhum, faltando algo, você tem que se completar nesse teu algo, né? Ah, porque eu quero ter filho. Para que você quer ter filho? Filho vai te trazer o quê? sim. Ah, vai me completar enquanto mulher. Ah, mas é que a família vai me fazer me sentir completa como mulher ou como marido, né? Às vezes os homens, ai, mas eu preciso ter uma família. Como que eu sou um homem e não tenho uma família? Uhum, Gente, né? Você tem família, nós temos famílias, né? Todo mundo tem uma família de origem. Agora, por que que você quer completar? O que que isso vai te completar enquanto ser humano? Ninguém vai uhum. te completar. Nós somos completos. Não existe aquela história da metade da laranja, né? Por isso que o Fábio Sim. Júnior se casou tanto, porque ele falava que é metade da laranja. Ele não conhece a Não é gente. laranja inteira. Não, nós somos Não. laranjas inteiras, né? Inteiras. Daí nós precisamos de Sim. um complemento. Nós somos Isso. complementares, né? Então veja lá Sim. que quando você falou de atrair as pessoas, parece que a gente fica contradizendo, porque a gente fala assim, nós atraímos o semelhante, né? Que está na nossa Sim. mente. Aí você fala assim, tá, mas então por que que todo mundo separa assim com tanta facilidade? Por que que um terço dos casais se separam? É porque a gente Uhum. atrai o homem ou a mulher que está no nosso subconsciente para a gente viver a nossa programação. Então, por isso Sim. que a gente fala que quando começa a ter atrito, a primeira coisa que tem que fazer é os dois buscar o autoconhecimento para ver aonde que está o complemento para ficar bem Uhum. legal, para harmonizar, para viver isso em mais plenitude e ver aonde Sim. que está aquela dificuldade para que esse complemento seja harmônico. Porque se você escolheu a pessoa, é a pessoa a princípio certa para você viver, né? Agora, Sim. Sim. você quer viver sofrimento? Você quer viver traição? Você quer viver isso? Não? Então, se você não quer e teu parceiro ou parceira também não quer, então tem que reorganizar isso. Será que eu Sam, respondi? pegando um gancho. Desculpa, termine, desculpa.
Respondi ali a questão? Eu quero pegar um gancho nessa questão Isso. ainda, Nice. Uhum. Você tá aí, Nice, estamos conseguindo ir juntas no raciocínio? Só dá um joinha para nós aí. É, Uma coisa importante, como explica a pessoa não encontrar o par? Já que nós estamos falando de programações mentais, né, Sandra? É, Às vezes, na nossa história familiar, nós temos relacionamentos que foram relacionamentos de muito sofrimento, de muita dedicação, muita dificuldade, na verdade, não é dedicação, de muita dificuldade. E a partir do momento que nós vivemos nessas famílias que foram marcadas por esses relacionamentos que tiveram atrito, instabilidade, que foram relacionamentos conflituosos, o nosso subconsciente, dependendo da situação, que nós passamos por isso às vezes desde criança, eles fizeram, o subconsciente fez um registro de uma maneira muito inteligente e disse: olha, é melhor, pensando bem, né? Pensando bem, é melhor eu não me relacionar com ninguém, porque relacionamento simboliza sofrimento. A Uhum. minha mãe sofreu, a minha avó sofreu, né? Isso nós estamos falando para homens e para mulheres, os dois. Vocês podem observar que existem muitas famílias que são famílias de solteiros, não tem? Aquele monte de homens solteiros, aquele monte de mulheres solteiras na mesma família. Então, isso acontece devido aos programas mentais que às vezes são herdados daquela família. Então, Nice e pessoal, é que eu estou falando nisso por causa da pergunta, né? Isso. E ela quer falar mais um É, pouco. é isso. A gente não é assim, nossa, eu sou uma pessoa má, né? Sou uma pessoa feia, ninguém quer ficar comigo, eu pinto cabelo, me arrumo. O que acontece, Sandra? Não tem jeito. Não, às vezes é as suas programações, elas estão protegendo você. Porque se você tiver um relacionamento, aquele relacionamento pode trazer conflito para você, né? E aí o É. teu subconsciente fica com medo disso, porque a tua família viveu muito disso. Então, o subconsciente faz o quê? Ele faz ali uma couraça de proteção para que você não encontre um companheiro ou para que apareçam companheiros que não sejam companheiros que você goste muito, daí você não fica com aquela pessoa, porque você fala, meu, nada a ver comigo essa pessoa, não vou ficar, né? Então, o porquê que isso acontece? Justamente para te defender de algo que poderia ser ruim, conflituoso para você. Então, né, Sam, o nosso subconsciente ele é muito inteligente, né? Ele Uhum. tem horas que ele defende a gente. Na, eu costumo brincar assim, o nosso subconsciente na cabeça dele, ele está te defendendo, ele está fazendo bem para você, ele está afastando as pessoas, porque você poderia sofrer. Então, para que você não sofra, eu vou deixar as pessoas longe. Uhum. E aí eu te pergunto, Sam, dá para mudar esse negócio? Dá, né? Dá, né? Opa, que bom, né? Ainda bem que tem terapeuta para isso, não é? Dá tempo de mudar, dá para reorganizar, mas é aquilo que a gente falou antes. Em alguns casos, a programação maior é de não ter relacionamento, é de ficar solteiro, tá? Por isso que é legal, Sim. assim, a gente expõe, mas dá para organizar, dando caso para harmonizar a pessoa. Porque, de repente, a programação, pelo Isso. estudo da árvore dela, né, pela tabela familiar que a gente chama, talvez ela tenha uma Uhum. programação muito forte de ser solteira. Sim. Eu vi que teve uma pergunta ali que perguntou, uma pergunta que perguntou é legal, né? Mas tudo bem. Uma pergunta que perguntou. Vamos ver a pergunta que perguntou. No Se caso de você não se... adotados, porque como a gente fala que vem das famílias, né? E o adotado. Boa pergunta, né? Sim. Boa pergunta. E o adotado? Como que fica nessa situação que não conhece os A pais família. de origem, né? Só conhecem os pais adotivos. O que que eu, Sandra, faço enquanto terapeuta quando eu pego um cliente que é adotivo? Eu falo, me traz tudo que você tem de informação da família adotada, que te Isso. Isso adotou. mesmo. Por quê? Porque essa família não vai adotar uma pessoa diferente.
das programações. Sim. Né? A gente não vai adotar um filho que seja que tenha programações diferentes das nossas. A gente vai adotar, né? O subconsciente, ele vai sempre atrair aquilo que você falou antes. Ele vai pegar a pessoa que tem a mesma estrada que a gente. Ele não vai pegar pessoas que têm estrada diferente. São as programações semelhantes. Isso. Então, a gente vai adotar um filho semelhante também. Então, assim, dá para você Sim. olhar na família que você foi adotado, como que é o relacionamento, assim, possivelmente será o seu, né? Sim. Eu gosto de dizer assim, que quando veja que a família que adotou, geralmente adota uma pessoa porque ela não consegue gerar filhos. Então tem uma Uhum. programação, né, de não gerar filhos. A família que gerou e deixou para adotar, gerou, mas não consegue criar os filhos. Então, Sim. a programação ali é bem parecida, é muito parecida, a gente chama isso de rejeição a filhos. Só que no caso Uhum. das pessoas que adotam, a rejeição já está no físico, o subconsciente já passou para o físico, né? Já bloqueou a questão de ter filhos, E tem ok? uma outra questão, né, Sam, da adoção, que às vezes a família tem três filhos homens, né? E tá Uhum, querendo uma menina, né? Desde o uhum, segundo tem um menino, agora vem uma menina, veio outro homem, agora vem uma menina, daí vem outro homem, né? uhum, Então eu vou adotar, porque quando eu adoto eu tenho certeza, né? Tá vindo uma menina para essa família, né? Então, justamente porque existe também um programa mental aí nessa família que só gera meninos, né? uhum, Aí atrai-se, é, é, passa-se pelo processo de adoção para trazer uma menina para a família. uhum. É, a Anice fez mais uma pergunta, Sam, como é que resolve isso, né? É, Nice, segura a informação. No final da nossa live, a gente vai dar vários caminhos para resolver informações de programações desorganizadas. E Isso, aí a gente vai passar para vocês os caminhos. isso. Sam, nessa vivência terapêutica sua, minha, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos, sobre quais são os motivos de conflitos que você recebe, que eu recebo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Uhum. Pode ser. Então, por exemplo, um dos vamos dando vai me ajudando. O Uhum, motivo dos conflitos são é, idade, que mais? uhum. Eu sou mais nova, caso com uma pessoa muito mais velha do que eu. A gente já vai falar sobre isso. Não, isso não é um problema, mas o que isso pode gerar conflitos? É isso que nós estamos dizendo. Estamos falando que é errado. O que mais que Uhum. gera conflito, Sam? Questão de valores, Valores? valores que podem ser diferentes, né? Questão da Sim, cultura. A cultura vai trazer valores, vai trazer uma religião diferente, vai trazer tradição diferente, né? E que isso. na hora que vai ali casar, que vai morar junto, isso não é problema, porque você vê a pessoa com menos tempo, né? Mas a hora que você começa a viver isso, né? Que às vezes a gente Sim, acha bonito o que o outro faz, mas aí quando a gente tem que fazer, não é tão bonito assim, não é tão legal fazer, né? É quando sim, o conflito de segunda união, às vezes, quando a segunda união inclui principalmente filhos, né? Ou mesmo que sim, não inclua os filhos, vai dar conflito por quê? Porque da primeira união vai sobrar as amizades, vai sobrar, vai ainda vir como uma herança os ex-sogros, porque às vezes separa, mas continua aquele laço legal de família. Aí tem os parentes, aí tem os afilhados que batizou junto com a ex-esposa. Então, assim, quando você vai entrar numa segunda relação, você já sabe que você já é o segundo, que antes disso aconteceram coisas anteriores que não te dizem respeito, né? Não te dizem respeito, faz é, parte da história da pessoa, né? Isso vai dar bastante conflito isso. também. E acho que o que vem bastante em conflito é a questão da personalidade, né? Sim, Mas assim, o que é mais personalidade, né? comum Mas o que é mais comum as pessoas me procurarem é falar assim: olha, quem tinha que estar aqui é o louco do meu marido. Quem tinha que estar aqui é a louca da minha mulher. Eu falo, beleza, Sim, então veio você, né? Que não é louco, mas o que uma pessoa sã faz junto com uma pessoa faz, louca?
Sim. Não Qual é? programa você tem? Qual parte do seu programa tem uma loucura que atraiu um louco, né? Ou uma louca? É. Uma coisa interessante nessa, quando a gente fala assim, isso é uma coisa normal da gente ouvir, né? Ah, a pessoa tem um gênio muito difícil, né? Uhum, Minha uhum. esposa tem um gênio muito difícil, não consigo. Meu marido tem um gênio muito difícil. Esse conflito de personalidades, ele é um conflito muito comum, né, Sam? De Sim. acontecer nos casamentos, nos relacionamentos, que quando você fala assim, meu marido, meu namorado tem uma personalidade muito forte, peraí. Se ele tem uma personalidade muito forte, e existe uma estrada no seu subconsciente, que é um programa que atrai, então, peraí, qual que foi a sua estrada? O que que você fez para atrair aquela pessoa de personalidade forte daquele jeito? Eu costumo falar, você é essa maresia toda? Você não tem a personalidade forte, então, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes nós não percebemos nessa que nós temos a personalidade muito forte. Por isso que nós atraímos pessoas de personalidade forte. Aí são duas Uhum, personalidades fortes uhum, juntas uhum. convivendo. E aí acontece o quê? Dá atrito. É. E uma das formas nessa de ajudar a melhorar esse caminho de conflito, né? Uma das formas, lógico que nós somos terapeutas, a gente vai falar que é uma das grandes formas é a terapia, mas Uhum. porque através da terapia você começa a se ver de um jeito que você não se via antes, e a partir do momento que você se vê, que você se enxerga, que você se percebe, você consegue olhar para o outro de uma maneira diferente. Não é verdade, Sam? Isso. Uhum. Ou Isso você mesmo. olha para o outro e fala assim: puxa, nós não combinamos, né? Uhum. Nós não combinamos. Ou como que a gente vai fazer para combinar mais, né? Na É isso realidade, aí, Adriano. tem que identificar quais são as suas características de personalidade e quais são as características de personalidade do seu companheiro, né? Porque, assim, Isso, só o isso, fato de você identificar que aquilo é teu e que aquilo é do outro e que não é contra você, ele é assim, né? Então, eu gosto de perguntar assim, mas ele é assim sim, só com você ou com todo mundo? É com você ou com todos os homens que é assim, né? E veja só, tem algumas personalidades que vão ser mais objetivas e mais práticas. Enquanto tem pessoas que têm aquela uma personalidade mais emotiva, mais criativa, mais emocional, né? Então ali dá diferença. isso, E a gente também vai ter muitas isso. questões assim que também fazem parte da personalidade, que é a questão da mulher, que é muito esperada ao homem, que ela vai ter características masculinas, né? Vai ser muito mais. Eu conheço algumas clientes que chegam em casa de tarde, abrem uma cerveja e vão fumar um cigarro no sofá, enquanto o marido está lá na Sim, cozinha fazendo jantar e segurando a criança no colo, né? sim, E tá tudo certo, porque é uma característica de personalidade, né? isso. Então tem que identificar, conhecer para se complementar. E isso mesmo. Uma das chaves, né, Sam, é se conhecer, Uhum. é se Autoconhecimento. autoconhecer, porque a gente acha que se conhece, né? A gente acha que se conhece super bem, porque daí é o outro, o outro, o outro. Então, eu tenho uma frase que eu uso, que eu digo assim: quanto mais eu olho para você, Uhum. mais eu me vejo. Isso, é perfeita. Então, quanto mais eu vejo as suas características, eu vejo que isso me machuca, eu vejo que eu fico mal com isso, eu me percebo. Então, quanto mais eu olho para você, mais eu estou percebendo qual é o meu modus operandi. E como Uhum. isso é bom, e como eu me sinto bem com isso, ou como eu não me sinto bem com isso. Né? Por que Uhum. que me dói quando você fala desse jeito comigo? Às vezes você não está me falando com um jeito ofensivo nem nada, mas isso me dói, isso me machuca, isso me deixa aborrecida. Então, mas daí é a Sandra que falou isso e me magoou. Peraí, poderia ser a Sandra, a Joana, o Antônio, poderia ser qualquer pessoa. A questão é, por que que esse negócio te machucou?
Então, existe algo em você que precisa ser percebido por você mesma, por você mesmo, que você não sabe essa informação a seu respeito, né? Sandra, tem um cliente nosso aqui, o Marlos, conhece? Hum. Essas programações para atrair são apenas do que vivemos ou pode vir dos antepassados? A gente Quer que eu falou já no responda? comecinho, rebobina a fita Sim, ali. Acho que a gente falou no comecinho, pode. né? Falamos no comecinho, e essas programações elas podem vir dos nossos antepassados, sim, né? Nossos avós, bisavós, tataravós, nós podemos. Tem uma coisa, Sam, que eu sempre explico para os meus clientes, é que assim, nós somos muito solidários, né? Uhum. Você fala assim, só que isso é subconsciente, tá, pessoal? Fala assim, nossa, a carga da minha avó foi uma carga pesada pra caramba, viu? A carga da minha mãe é, olha, uma mochila de pedra com 10 pedras. Coitada da minha mãe. Eu não vou deixar ela carregar sozinha. Aí eu vou lá e falo assim: me dá aqui essa mochila que eu vou ajudar a carregar. E põe a mochila aqui no meu ombro também. E ajudo a minha mãe e a minha avó a carregarem. Isso significa o quê? Que o nosso subconsciente, por amor, é doido isso, né, pessoal? Mas é mesmo. Por amor, a nossa família, ele fala: eu vou ajudar vocês carregarem esses programas difíceis. Uhum. Porque como que eu vou ser feliz, Sandra, se a minha família só sofreu, se os relacionamentos todos foram de muito sofrimento, como é que eu quero casar com uma pessoa e ser feliz? Uhum. Não, não é assim que funciona, não. Eu vou ser solidária a eles, a minha Isso. ancestralidade, a minha família. Viu, Marlos? Aí a gente ajuda a carregar as pedrinhas do outro e até que você se percebe, e até tem uma pessoa que falou assim, o difícil é perceber, né? Isso. A Meire, né? Ela disse, o difícil é perceber. Isso mesmo, Meire, às vezes é difícil perceber. Mas é justamente por isso que existem, às vezes, quando você estiver encontrando dificuldade, busca ajuda. É, em cursos, em terapeutas, em algum lugar, procure ajuda onde tiver mais afinidade, para que você consiga se perceber, isso vai ajudando. E a Nádia diz, mas é difícil isso, hein? Sim. Olha, eu te digo assim, que o caminho do autoconhecimento Sim, é um caminho que às vezes ele nos coloca em xeque-mate, porque em algumas sim, situações você percebe, né, que você sempre se achava vítima. De repente você percebe que você não era a vítima, que você era a causadora daquela situação, né? É muito comum eu ter que contar para as pessoas que elas são extremamente orgulhosas. sim, Aí as pessoas falam, eu orgulhosa? Nunca! Nunca sim, que eu sou orgulhosa. Mas então por que você não pede a ajuda das pessoas? Porque eu não quero incomodar, né? Mas sim, veja que para o outro, esse não querer incomodar, parece que você é um Deus superpoderoso que faz tudo sozinho e não precisa da ajuda de ninguém. Então, o outro te vê sim, como uma pessoa que dá conta sozinha. Então, nem peço a ajuda do meu marido, porque eu sei que ele não vai fazer do jeito que eu quero. Então, quando você fala assim, o isso, marido não vai fazer do jeito que eu quero, é que o teu jeito é melhor, o teu jeito é mais rápido, mais eficiente, e ele está abaixo de você. Então, você não pede dele porque ele vai fazer porcaria. Então, isso é o quê? É não incomodar ou é orgulho de falar eu sou melhor? isso, É a mesma coisa com filhos, né? O casal às vezes não quer deixar o filho com algumas pessoas porque, ai, não vão cuidar direito. Não, todo mundo cuida sim. direito, cada um cuida do seu jeito, né? Mas Cada um é uma maneira. o caminho do autoconhecimento te coloca em xeque-mate, porque tudo aquilo que a Flaviana falou ali é o que eu gosto muito de usar. A gente projeta no outro aquilo que está em nós. Né? Então, a partir do momento que você começa a ter esse caminho do autoconhecimento, tudo aquilo que incomoda no outro, você fala assim, ai, não gostei daquela pessoa por causa disso, disso, disso. Mas o que daquilo lá está dentro de mim que eu estou identificando com tanta facilidade? Sim. O que que não está cicatrizado dentro de mim, né, Sam? Isso, O que me dói quando a pessoa me fala isso, né? é. E nós estamos falando hoje especialmente sobre relacionamentos. Nós estamos falando aqui
de casais, né? Uhum. Casais heterossexuais, casais homossexuais, mas de uma maneira geral, quando você fala de relacionamentos, né? Quando o teu chefe fala uma coisa pra você, que aquilo te ofende, mas ele não te ofendeu, mas ele Uhum. falou algo que te doeu. Mas por que que É. isso te doeu? Então, do mesmo jeito que, só que quando nós estamos nos relacionando com pessoas fora da nossa casa, né? Que você está relacionando com o seu chefe, que você está falando com o seu vizinho, com a sua vizinha, com a tua professora, você fala assim, não, não vou retrucar, não vou responder, isso me doeu, mas eu não vou falar, né? E quando a gente está com o nosso cônjuge, com a nossa cônjuge dentro de casa, bateu, levou, né? Bateu, Uhum. levou. A pessoa fala, Uhum. você retruca, ou ao contrário. Então, por que disso, né? Porque quando nós estamos nesse relacionamento familiar ou nesse relacionamento mais próximo com o nosso namorado, com a nossa namorada, é mais fácil, porque nós temos mais proximidade. Só que essa coisa de você acusar o outro nessa. E Uhum. falar assim, a culpa é tua, é você que tá falando comigo, é você que tá ofendendo. Peraí. É uma defensiva, né? Eu falo que é o exército romano, assim, que tá te Isso. protegendo, se defendendo o tempo todo, né? Mas peraí. Como, como é que faz para se perceber? César, você está nos assistindo? Muito obrigada a todos, inclusive ao César. É, legal, muito bom. Talvez o que o Marlos tenha perguntado ali é a questão dos antepassados, não é dos antepassados da família. Antepassados que a gente pode falar ali, vem as programações culturais milenares, né? E Sim, daí entra a questão da imagem de homem e de mulher, mas assim, isso ao longo do tempo, como que nós somos construídos, né? E na realidade tem isso, né? Como que o homem foi construído ao longo da história, do tempo e do espaço. Como que a mulher é sim, construída ao longo do tempo e do espaço, né? Então, somos totalmente diferentes. Em alguns momentos a gente quer ser iguais, né? Então, novamente a sim, gente fala, não somos iguais nem somos metade, somos seres que se complementam um com o outro, né? E de uma isso, certa forma, o homem ele é do jeito que ele é porque foi construído daquele jeito e a mulher sim, também, né? sim, Então, nesse meio tempo, assim, o que aparentemente a mulher evoluiu um pouco mais que o homem, porque ela foi construída um ser humano um pouco mais aberto a buscar ajuda, a ouvir, a falar, né? E o homem foi construído um ser muito mais objetivo, mais prático, mais calado, né? Como ele é muito objetivado, muito prático, às vezes não tem tempo de ouvir ou de ver a questão de ao seu redor, né? É muito mais focado. Então, na questão sim. sexual, se você perguntar assim para um homem, né? Então, só para ver como que funciona a mente do homem e da mulher. E a Se você mente da pergunta para o mulher. homem assim, cama, ele vai te dar duas respostas no máximo, Sim. né? Dormir e ter relação sexual. Você fala para a mulher cama, ela vai falar: Meu Deus, não lavei a roupa de cama. Meu Deus, Sim. deixei o Tô travesseiro cansada, no preciso sol. descansar. Nossa, faz um tempão que eu não limpo embaixo da cama. Nossa, tem que trocar o colchão. Nossa, minhas crianças não sei o que na cama. Ah, mas o quê? O quê? O quê? Ah, é verdade. Dá para dormir? É, dá para ter relação. Então, a mulher, ela tem N, né? Ela tem um leque maior que o homem. Daí, às vezes, isso também dá conflito. Dá conflito? É o que eu sempre falo, né, Sam? Cada um tem um modus operandi. O que a Sandra está falando para algumas pessoas pode soar como feminista ou como machista. Isso. Eu vou explicar um pouquinho mais. Isso, faz favor. Lá, lá no começo, quando tudo começou, como é que era, né? A mulher ficava em casa cuidando, da casa, dos alimentos e dos filhos. E o homem saía para caçar, né? E trazer uma caça, um animal, um peixe, para uma comida, enfim, que ele ia lá na mata caçar e trazia para casa para essa mulher fazer uma alimentação para a família. Então, o modus operandi, esse negócio
É, isso aí, Meire, ó, esse negócio, a mulher tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não tem. Por que isso? Uhum. Ninguém é melhor do que ninguém. Os modos operandi são diferentes. O homem foi preparado para ficar horas olhando na mesma direção e cuidando lá da arapuca para pegar o animal, para pegar a caça e trazer para casa. O homem ele foi feito com modus operandi para ser focado, para fazer uma coisa de cada vez. A mulher, por que que ela faz várias coisas ao mesmo tempo? Porque para sobrevivência dela e dos filhos, ela tinha que escutar o choro de um, ver se o outro não estava saindo lá para fora, ver se não tinha um animal em volta de casa, cuidar da panela no fogo, dar o mamar para o outro, amamentar um, enfim. Então a mulher ela precisou, porque não existia, né, Sandra, uma forma de controle de natalidade. Então, os filhos vinham um atrás do outro. Então, eram muitos filhos. E essa mulher, ela precisava, para que ela sobrevivesse, para que ela continuasse viva e para que as crianças continuassem vivas, ela precisava dar um jeito de sintonizar a mente dela com tudo isso. Então, não significa que algum é melhor que o outro. Não tem nada a ver isso aí. Tem a ver que nós viemos, eu costumo brincar que nós viemos de fábrica. Se nós treinarmos, nós vamos mudar esse condicionamento, né, Sam? Porque Uhum. existem muitos homens que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se você olhar nas linhas de produção, por exemplo, que trabalham muitos homens, existem muitos homens que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu estou falando de um exemplo simples, de uma linha de produção, que é simples, mas é complicado, né? Aí, se você for ver o marido que está em casa, que está atendendo a criança que está chorando, a esposa não chegou do trabalho ainda, que ele está preparando o jantar, ele está escutando a notícia na televisão. Então, ele consegue fazer várias coisas a partir do momento. Uma das coisas que a gente também aprende, né, Sam, quando a gente estuda essa parte da mente. A partir do momento que você treina, opa, desculpa. A partir do momento que você treina, você consegue mudar o seu modus operandi. Não é verdade? Sim. Uhum. Sam, o que está escrito aqui da Bruna? Bruna? Bruno Moraes? Ou é Bruno? Vamos ver. E nós mulheres, é a Bruna, nos cobramos, consciente ou inconscientemente, em sermos sempre produtivas. Pois é, Uhum. gente. Eu sempre falo que esse negócio aí de querer ser super-herói, ser o homem tem que dar conta, fazer não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, a mulher tem que dar super conta disso, daquilo, daquilo. Peraí, gente. Os super-heróis. Com que intuito você quer ser uma super-heroína e os homens querem ser os super-heróis? Até que ponto tudo isso vale a pena? Né, Sam? O sacrifício, as dores, porque para você ser um super-herói e uma super-heroína, isso é um custo, né? Uhum. Uhum. E Eu falo você que vai pagar esse custo, né, Sam? É, eu falo que a gente tem uma programaçãozinha, né? Uma programação que vem lá dos nossos antepassados, chamada tem que, né? Aí eu Tem que. tenho que fazer aquilo, e daí a gente fica, a gente se sentindo culpado por não ter trabalhado o dia inteiro, né? Por ter um dia de folga, Isso, né? isso, Então você acaba achando que você ir no cinema com o esposo ou ir numa lanchonete com a esposa, isso é perda de tempo, é perda de dinheiro, né? Porque entra isso, no automático de não aproveitar a vida, né? Querendo ser um ser outro perfeito, né? E isso faz parte isso, da perfeição, cuidar da nossa essência, né? Porque para ter um bom relacionamento tem que cultivar esse relacionamento, tem que ter amor, tem que ter carinho, respeito, tem que cultivar, né? É dia a dia, isso, sementinhas ali que você vai fazendo que fique constante isso, né? Adubar constantemente essa semente para que ela vingue, para que todo mundo fala assim, mas qual que é o segredo, né? O segredo está nas essências que você faz no dia a dia. Às vezes, uma traição é perdoada porque o dia a dia é tão gostoso, é tão bom,
né, que aquela traição Isso, passa percebido, né? E quando a gente sim, fala de traição, a gente também fala não só da questão da traição com outra pessoa, mas a traição sim, da própria fidelidade, né, da cumplicidade, né, de às vezes isso. você Companheirismo, de você difamar a pessoa, né, de você é, desonrar, digamos assim, né, esse amor, que é você maltratar essa pessoa diariamente, né, desfazendo, mexendo com a autoestima dela na sua casa, ali sim, entre quatro paredes, e às vezes até em público, né? Isso também é uma sim. traição, né? É uma Uma traição. desvalorização, né? Isso. Uhum. Sam, nós temos Hum. só mais alguns minutinhos Meu, e eu gostaria de trazer 57. Nós temos 58, temos ai, 4 fez um. minutos. É, Gostaria de trazer para vocês, né, Sam, os isso, caminhos de solução, digamos assim. Quais são os caminhos? Vamos lá, Sam. Nós temos uma fórmula matemática para vocês. Nice, vão responder a tua pergunta agora. Como fazer, né, Sandra, para harmonizarmos isso tudo, para ajustar, para nós sermos mais felizes nos nossos relacionamentos? Então, é uma soma. Eu e a Sandra chegamos a uma. Tem muitas ideias, entre elas o autoconhecimento, uhum. mais uma forma de terapia é igual à harmonia. Então, se você se autoconhece, como que eu vou buscar o autoconhecimento? Do jeito que você quiser. Fazendo curso de inúmeras coisas. Do que te fizer bem e do que você achar que vai ajudar você a se conhecer melhor. Então, fazendo cursos, participando de alguma religião, aprendendo coisas novas, né, Sam? Isso. O que você escolher para você chegar a um nível de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, caso você possa associar isso a algum tipo de terapia, é Ótimo. muito importante. Pode Uhum. ser a psicoterapia com o psicólogo, a psicóloga, a parapsicóloga, a hipnoterapeuta, o coach não faz terapia, mas os coachings, eles são pessoas que ajudam muito a gente a nos autoconhecermos, né, Sandra? Então Uhum. existem isso mesmo, a Nice está aí nos vendo, Nice? Todas essas coisas ajudam o autoconhecimento, a gente a se reprogramar, né? Uhum. E aí, você juntando o autoconhecimento mais a terapia, vai dar o quê? Harmonia. Para você viver sozinho, harmonizado, feliz, enfim, solteiro, sozinho, ou viver em comunidade, né? Que eu falo que viver em um relacionamento é você viver em comunidade, né? Você com em comum unidade com a outra pessoa. Então, gente, é, isso é um pouquinho de tudo, né, Sandra? Se É. fosse pra gente falar de relacionamentos, nossa, tem muito mais. Temos um minuto. Temos muito mais coisas ainda para falar. E nós tentamos trazer para vocês um pouquinho de tudo que a gente faz e faz acontecer no nosso consultório, né, Sam? Isso mesmo. Estamos convidando vocês, Flaviana, underline hipnoterapeuta, Instagram da Sam, É Sandra, acho que é Sandra Rosa Gaio. Gaio. Vai ter no link. Então, Uhum. vocês estão convidados. Quem se identificou comigo ou com ela, que precisar de algo, venham, nos procurem. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês terem nos visto, perguntado, interagido, nos ajudado. É, eu queria saber como é que colocava filtro hoje na live. Eu descobri, né? Consegui, né? Aham. Consegui pôr uns filtros aí no meio da live. Desculpem as coisas técnicas aí. E Parte. muito obrigada. Obrigada, Sam, mais uma vez. Obrigada. É, um beijo para todos vocês. Precisando de algo, gente, nos escrevam, mande Isso. mensagens no direct, no WhatsApp, no Facebook, enfim, estão todos convidados aí para nos procurarem. Qualquer dúvida que vocês não tiveram coragem de perguntar aqui, pode É perguntar lá no particular que a gente responde, né, Sam? isso mesmo. Estamos à Então disposição. tá bom.
ok? Obrigada Muito aí. bem. Terminamos, gente. Beijos. Obrigada, um beijo para todos vocês. Bom finalzinho de feriado. Tchau, Bom Dia dos tchau. Namorados para todos, né? Bom